E aí, esse pessoal que tá tão preocupado com o Brasil, né? Tá tão preocupado com o autoritarismo e diversas coisas, e que Bolsonaro é um gênio, que vidas estão sendo perdidas por tudo culpa de Bolsonaro, não tem nenhuma culpa de prefeitos, governadores, ninguém, é só de Bolsonaro. Essas mesmas pessoas não se questionam, por exemplo, sobre esse número. Olha a discrepância desse número. Que número é esse? É o número de doses que o governo entregou para os estados e o número de doses que realmente foram aplicadas. A Elisa diz, vacinômetro. O número de doses distribuídas aos estados está aquém do número de doses aplicadas. Está faltando gestão e logística de governadores e prefeitos para fazer o imunizante chegar no braço da população, mas a imprensa e a oposição só cobram o governo federal. Você vê aqui, tem aproximadamente 35 milhões distribuídas e aplicadas 18.200. Vamos até arredondar para 19, para ser muito bom. Ainda assim teremos a diferença de 16 milhões. Na verdade são quase 17 milhões. Que diferença? Esses 17 milhões estão fazendo o quê? Esses imunizantes estão fazendo o quê com esses 17 milhões? Pra onde? Ninguém se pergunta. Ninguém vai fazer nenhum questionamento sobre isso. E aí você vê que ontem tivemos a reunião do comitê e foi algo muito interessante de ouvir, porque não foi um questionamento feito por Bolsonaro. Foi um questionamento feito pelo Lira, né? Que nesses dias aí tava só gerando problemas. Mas olha só o que foi que o Lira falou. Prestar atenção num dado, principalmente a imprensa. Por que o Brasil distribuiu 34 milhões de doses de vacina e nós só temos 18 milhões de doses aplicadas? Eu não acredito, não acho que seja possível que nenhum governador e nenhum prefeito não esteja vacinando. Nós estamos com um déficit aí de quase 14 milhões de vacinas. O Ministério pode entender que está havendo atraso na informação de vacinação, que prejudica também a nossa avaliação nacional de para onde há necessidade de se enviar vacinas? O Lira tá perguntando aí onde é que tá. Até se atrapalhou o número, né? Falou 14. Na matemática dele era pra ser 16. Mas tudo bem. Vocês viram ontem que com a troca de ministros, principalmente aqui que envolvem o Ministério da Defesa, o Pacheco falou que não tem nenhum motivo, sabe, de puxar os cabelos. Tá tudo normal, não acho que vai ter nada. O próprio Fux falou isso também. E o que foi que eu falei pra vocês no vídeo ontem e que eu tinha mandado lá no áudio do Telegram? Falei, pessoal, conversei com o deputado, ele chegou em Brasília, tá rodando por lá e falou que o clima realmente, assim, é de calmaria. Parece que as coisas estão distensionando. Tanto que você vê que essa narrativa que Bolsonaro é um gênio, meio que vinha perdendo força, tanto que a mídia ontem se abraçou no regime de 64, né, na Revolução de 64, sei lá da forma que você queira chamar, pra tentar, sabe, dar uma aliviada, mas não se preocupa não. Amanhã eles voltam colocando a culpa em Bolsonaro, sobre todos os óbitos, tudo tá acontecendo no Brasil. Mas você vê, né, o Lira falando, e aí, cadê? Uma fala assim relativamente pró-governo. Ele também deu uma entrevista ontem, que também me deixou assim um pouco satisfeito com ele. Não assim, né, que eu esqueci tudo que ele falou, mas tudo bem. CNI Brasil. Em entrevista à revista Indústria Brasileira, o presidente da Câmara, o Lira, estima a aprovação em 2021 das reformas tributária e administrativa, ambas importantes para estimular a economia. É uma entrevista importante, porque fala com a indústria, é um braço importante, é um dos braços aí das elites, e está mandando um recado para acreditem no Brasil, acreditem, invistam dinheiro. O presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, estima que o Congresso Nacional conseguirá aprovar ainda neste ano as reformas tributária e administrativa, ambas importantes para estimular a economia. Estamos fazendo as reformas estruturais e vamos dar prioridade para esse tema, afirma ele, que destaca a aprovação da autonomia do Banco Central e da PEC emergencial. Tem alguns passos que têm que ser tomados antes, principalmente da tributária. O ideal é que a reforma administrativa seja feita antes da tributária. Por quê? Se você enxuga o Estado, se você reduz os cargos, reduz tudo, o custo de o custo operacional do Brasil, quando é que você gasta pagando funcionário, vai ser menor. Então você consegue abrir mão de mais imposto porque você está gastando menos. Então é a tendência. Você vê, o Brasil está mudando, está avançando em grandes transformações institucionais. Resume ele aí. Então está dando um bom sinal, principalmente para o investidor. E aí, de toda a entrevista, a pergunta assim, mais interessante, que resume bem o conteúdo, é essa daqui, Revista Indústria Brasileira. As eleições gerais, marcadas para o próximo ano e, consequentemente, impacto na tramitação de projetos no Congresso Nacional,
tornam ainda mais urgentes as votações de medidas que ajudem o Brasil a voltar a crescer. Quais são as prioridades para sua gestão e como fazer para agilizar a tramitação de projetos estratégicos para o país? E o Lira diz, para começar, e eu falei disso na minha campanha toda, não há uma prioridade minha. Aqui ele já dá uma pancada no Rodrigo Maia. Estamos saindo de um período da Câmara do Presidente para o Presidente da Câmara. Não sei o que comando, eu sou apenas o presidente. Não é que a Câmara é minha como era do Rodrigo Maia. Todas as matérias que votamos até agora, como a autonomia do Banco Central, estão sendo pautadas por escolha da maioria dos líderes que se reúnem uma vez por semana. Obviamente, estamos atentos às reformas estruturais. A administrativa, acredito que teremos aprovação em 3 a 4 meses e a tributária daqui a uns 8 meses. Olha isso aqui agora. Estamos agora em uma nova fase. Que nova fase é essa? Olha, em que os poderes deixaram para trás o acotovelamento que se via no passado. Isso é condição sine qua non para podermos apresentar as pautas relevantes para a economia e aprová-las com celeridade, ainda mais agora com o recrudescimento da pandemia. Estamos na nova fase, não estamos na fase agora que a gente briga entre si, sabe? O Senado conversa com a Câmara, que conversa com o Executivo, que conversa com o Judiciário. Estamos conversando, o Brasil vai andar para frente. Não estamos brigados. Mandou uma mensagem aí, né, para quem estava, não estamos brigados, estamos conversando bem. E assim espero, assim eu realmente espero. E aí o nosso presidente no comitê, ele ainda fala, mais uma vez, né, a sua fala, o seu mantra, basicamente, que ele sempre fala. Vou mostrar aqui para vocês um pedaço do vídeo, olha só. Por 4 meses... Vou até adiantar aqui um pouquinho. As autoridades previstas pela Câmara, do Senado, representantes de outras instituições, juntamente com o ministro da Saúde, que é a pessoa que está nessa coordenação. E, como sempre disse, tínhamos e temos 2 inimigos, o vírus e o desemprego. É uma realidade. Não é ficando em casa que nós vamos solucionar esse problema. Essa política ainda está sendo adotada, mas o espírito dela era buscar achatar a curva de contaminação enquanto os hospitais... Aqui tá bom, ele vai falar dos hospitais, vai falar da curva, mas mais uma vez Bolsonaro bate na mesma tecla. Temos 2 problemas, não adianta fechar tudo, não adianta, a gente sabe disso. É porque tem pessoas que cobram de Bolsonaro porque ele não falou isso daí na TV aberta. Mas tá lá, todos os microfones, aqui a imagem tá pequena, os microfones de todas, sabe, toda a imprensa. Grupo Globo, Jovem Pan, CNN, Folha de São Paulo, tá tudo lá. CBN, Correio Brasiliense, tá lá sempre falando a mesma coisa, o mesmo discurso. Mas para muitas pessoas nunca é o suficiente. E aí teve uma matéria também que eu achei bem interessante, que foi essa daqui, Pandemia. Queiroga e críticas aos governadores. A conversa de Bolsonaro e Gilmar no Alvorada. No encontro com Jair Bolsonaro no último domingo, fora da agenda, o ministro do STF, Gilmar Mendes, e o presidente voltaram a falar da pandemia, entre outros assuntos. Bolsonaro se queixou mais uma vez da atuação dos estados, que têm adotadas medidas restritivas para conter a pandemia. Também reclamou do STF por chancelar o poder dos governadores. Tá lá. Assim como ele fala em público, ele tá lá tentando falar com quem pode resolver. Gilmar Mendes, acho que ninguém vai discordar, né? Quem manda no judiciário brasileiro é Gilmar Mendes. Tá lá, pô, Gilmar, do jeito que tá, não dá, cara. Pelo amor de Deus. O presidente tá fazendo de tudo para tentar colocar o Brasil nos eixos. De tudo. Gilmar Mendes disse que quando o Ministério da Saúde tiver de fato liderança, esse movimento tende a arrefecer e que os estados passarão a seguir diretrizes da pasta. Mas destacou que, para isso, é preciso que o novo ministro consiga se colocar nesse papel. Eu achei meio complicado, peraí. Ele vai ter que ele vai ter que se mostrar como um líder. Agora eu só acho que ele vai conseguir emplacar que ele vai ser um líder se ele chegar na TV aberta e falar, vamos ter que trancar todo o Brasil, avisar pra polícia, polícia, se você vê qualquer pessoa trabalhando, desça a porrada, mas pode bater sem pena.
Aí ele vai à loucura, aí a Globo vai bater palma, vai falar isso daí, cara, sensacional, sensacional, é isso aí, tem que bater no povo, é isso aí, pancada mesmo, é isso aí, lockdown, fica em casa. Se não for isso daí, eu não consigo enxergar como é que o Marcelo vai conseguir, sabe, assumir a liderança de todo esse movimento. O magistrado também defendeu que o momento de apoiar o médico e lhe dar uma chance. Menos mal não tá criando problemas, porque o Gilmar, né, foi uma das autoridades que mais defendeu o nome da cardiologista Ludmila, no comando do Ministério da Saúde. Ela afirmou que não aceitou o convite por falta de convergência com o presidente. Ao ser cotado para o ministério, o próprio Marcelo Queiroga procurou o magistrado para apresentar suas ideias diante da pasta da saúde. Você vê a preocupação do governo, né? Não, vai lá, conversa com o Gilmar, só para não dar confusão com o STF. Você vê, né? É difícil, né? Ter que viver num país que é necessário que o presidente, que deveria ter autonomia de nomear quem ele quisesse, não, conversa lá com o Gilmar para ver se o STF não vai criar problema. Algo assim que nem precisava ser veiculado. É assim que as coisas funcionam no Brasil, né? É engraçado.